E estamos, então, meus queridos valentes guerreiros, concurseiros que estão aí fazendo a sua história no momento de reclusão, porque agora é hora de se ouvir muito, de poder de concentração total, de nós imergirmos no estudo, porque o estudo vai nos dar garantias de uma nova era. Por isso, avante, entrando no último pacote que formarão as 50 audioaulas envolvendo a gramática da língua portuguesa dentro da exigência das bancas. E neste primeiro áudio do último pacote, que é de número 10, mas a áudio é de número 46, nós vamos tratar das classes de palavras e suas locuções. Você já que vem estudando, deve estar lembrado que nós fizemos uma áudio sobre as locuções gramaticais. E agora a gente vai fazer o casamento, a costura das classes de palavras e das locuções. Por isso, esse mapa vai nos dar uma visão desta relação e de como poderá ser pedido. Eu vou falar muito, então você gruda o seu olhar no mapa e, com bastante atenção, aguce o seu sinestésico auditivo, para que você possa observar tudo o que é possível acontecer dentro das 10 classes gramaticais e a sua relação com o que nós chamamos de locuções. Em primeiro lugar, vamos lembrar em que unidade da língua nós situamos as classes de palavras. Elas estão situadas num capítulo chamado de morfologia. Nós sabemos que a língua portuguesa, ela se divide em fonologia, em semântica, em morfologia e sintaxe. Então, abrindo a grande porta da morfologia, também conhecida como classes de palavras, inicialmente a gente tem que saber quais são elas. E as 10 classes gramaticais são artigo, preposição, conjunção, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, numeral e interjeição. Vamos tratar do artigo. Observe bem no mapa um não e um exemplo. Ora, em primeiro lugar, saber onde nós localizamos na frase um artigo. O artigo estará sempre na frente de um substantivo. Por isso, ele é classificado em definido e indefinido. Os artigos definidos são o, a, os, as. Os indefinidos são uma, uns, umas. É uma classe gramatical variável. O que é isso? Varia em gênero e varia em número, de acordo com o substantivo a que faz referência. Por isso, no exemplo, a união faz a força. Eles vão te sublinhar o vocábulo a e vão te perguntar morfologicamente o que é esse vocábulo. Como você está enxergando, ele está na frente do substantivo união, então você já sabe que esse a é um artigo. Mas tem um segundo a, faz a força. Ora, força também é um substantivo. Então você sabe que a presença do vocábulo a nas duas ocorrências, morfologicamente é classificado de artigo. E todo artigo, minha gente, sintaticamente é dentro do contexto, na frase, casado com outras palavras, esse é o sintático. Eu costumo dizer que o morfológico é a classificação solteira da palavra, e sintática é a classificação casada da palavra. Então, bastante atenção. Se te pedirem morfologicamente a presença das duas ocorrências do vocábulo a, no exemplo, a união faz a força, você marca X e diz que é artigo. Mas se te pedir sintaticamente, todo artigo
é um adjunto adnominal. A gente já viu num mapa mental dos termos da oração o que é adjunto adnominal. É a palavra que está junto do nome. Ora, um artigo está junto do nome. Nome é o substantivo, é o ser. Então, sintaticamente, ele é, sim, um adjunto adnominal. E se na tua pergunta eles disserem morfossintática, você marca X no artigo e no adjunto adnominal. Porque morfo é artigo, sintático é adjunto adnominal. Você deve lembrar de um mapa passado, que nós já vimos anteriormente, onde eu coloquei um mapa só para o vocábulo A. Você está lembrado aí da cadeira, da poltrona? Naquele eu te mostrava que um A, ele pode ser artigo. Está aí, ó. Quando é que ele é artigo? Na frente de um substantivo. Mas um A, ele pode, craseado, ser preposição mais artigo. Quando eu te digo, fui à feira, quem vai, vai a. Feira é um substantivo feminino. Você já aprendeu naquele mapa da crase que a junção de dois As, que não se chama combinação, mas se chama contração, é primeiro uma preposição, depois um artigo. Daí você fica atento numa prova. Fui à feira e eles te disserem que este A craseado apresenta a mesma relação morfológica, que as duas ocorrências do vocábulo A na união faz a força, não é verdade. Porque um A craseado não é só artigo, ele é também preposição e artigo. Mas se te disserem que uma mesma relação morfológica se estabelece neste A de fui à feira, com as duas ocorrências do vocábulo A em a união faz a força, é verdade. Uma mesma relação, porque tem artigo onde tem crase. E no exemplo dado, as duas ocorrências do vocábulo A, com certeza, representam um artigo. Ora, o que mais que tem de encrenca quando se trata do vocábulo A? Quando eu te digo que eu a amo, você viu em mapas anteriores que um A na frente de um verbo conjugado, ou no meio ou depois, que a gente chama de próclise, mesóclise e ênclise, este A se chama de pronome pessoal do caso oblíquo. E se eles te pedirem morfologicamente o que é este A de eu a amo, você marca X e diz que é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Lembra daquele mapa que eu calquei muito nessa palavra, porque eles costumam dizer que é tônico. E este o, a, os, as, ao redor de um verbo conjugado, morfologicamente é sempre um pronome pessoal do caso oblíquo átono. E se te pedirem sintaticamente, ele é sempre um objeto direto. Estamos costurando o português num simples exemplo, a união faz a força, com esses exemplos que eu estou oralizando, e você aí tomando seu chimarrão, bastante atento auditivamente ao que eu estou falando. Mas um A, minha gente, pode ser um pronome demonstrativo. Quando? Quando ele estiver na frente de um que, do vocábulo de, do, da. Quando eu te digo a da direita, é a que eu, este a da direita, a que eu, este a na frente de da e este a na frente de um que, poderia ser dito aquela da direita é aquela que. Você vê que eu posso substituir por aquela. E aquela é um pronome demonstrativo. Por isso, um a, quando estiver na frente de um que, de, do, da, é chamado de pronome demonstrativo, morfologicamente. Mas você lembra dos pecados mortais da crase, onde eu te disse que um a pode ser preposição. E você já decorou que as preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás.
Mas para reconhecer um a preposição, não é assim de qualquer jeito, porque você já viu até aqui que um a pode ser artigo, um a pode ser a contração de uma preposição mais um artigo quando craseado, um a pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo átono, um a pode ser um pronome demonstrativo e, finalmente, um a pode ser preposição. Quando? Se você sabe os pecados mortais da crase, em 6 deles o a é preposição. Então, quando eu te digo, graças a Deus, este a na frente de Deus, que é masculino, não tem crase, porque ele é simplesmente preposição. Estás fazendo a costura, o link que nós já vimos anteriormente? Nós estamos chegando ao final. E quando chegamos ao final de um estudo, a gente tem que saber fazer toda essa costura. Segundo exemplo, dia a dia. Você sabe que um a no meio de 2 palavras iguais, nós chamamos de relação tautológica e não tem crase, porque este a é simplesmente uma preposição. Quando eu te digo que ele retornou à casa, você lembra que um a na frente de casa, terra, distância. Quando não tiver um adjetivo ao lado, não se craseia, porque ele é simplesmente uma preposição. Quando eu digo que ele ficou, ele prefere rir a chorar, este a na frente de chorar, que é um verbo no infinitivo, termina em ar, ou ir, ou or, este a não tem crase, porque este a é simplesmente uma preposição. Você sabe que quando eu tiver um a no singular e o substantivo feminino no plural, a gente não craseia. Dirigiu-se a pessoas da sala, porque este a é simplesmente uma preposição. Você lembra quando eu dei regência que os verbos que indicam movimento pedem sempre a preposição a? Pois é, quem se dirige é um verbo movimentado, né? Que se movimenta. Então, quem se dirige a, mas pessoas é um substantivo feminino no plural. Se o a está no singular e o substantivo feminino no plural, não há crase, porque este a é simplesmente uma preposição. E, finalmente, um a é preposição quando ele estiver na frente de pronomes, exceto senhora e senhorita, mesma, própria, outra, qual e que é o pronome relativo. Porque quando eu te digo que ele referiu-se a este caso, a esta situação, este a está na frente de esta é um pronome, na frente de pronomes não se craseia. Agora, se eu tivesse dito referiu-se a senhorita, teria crase, e daí você teria preposição e artigo. Porém, na frente de outros pronomes, o a é simplesmente uma preposição e, por esta razão, não é craseado. Te dei um bom histórico do artigo e suas encrencas. E se te falarem, existem locuções envolvendo o artigo, você está estudando no seu mapa e sabe que não. Porque a gente tem 10 classes gramaticais e 2 não têm locuções. É fácil gravar as 2, todas as demais têm. Então, minha gente, fica com essa informação que eu te dei. Esse histórico do artigo morfossintático. Neste histórico, eu procurei fazer uma revisão, uma recapitulação em enunciados já caídos pelas diferentes bancas que você aí, sentadinho na sua poltrona, deverá enfrentar para chegar ao pódio. Vamos tratar da segunda classe gramatical, chamada de preposição. Aqui, minha gente, é só me ouvir, porque nós já tratamos disso anteriormente, nós só juntamos no mapa. Saber que preposição é a classe gramatical que une palavras. Por isso, quando eu te digo dia a dia, eu não craseio este a, porque ele é simplesmente uma preposição, ele está unindo palavras. Existem somente 2 classes gramaticais que servem de união, que servem de ponte, que é a preposição e a conjunção. Por isso eu coloquei uma abaixo da outra. Qual é a diferença da preposição para a conjunção? Que a preposição une palavras, a conjunção une verbos, une orações. Ainda eu te pedi, já em mapas anteriores, memorizar as preposições a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre,
para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Ainda chamei a tua atenção que traz, para ser preposição, é com S e com acento, porque com Z do verbo trazer, ele traz felicidade. Pronto, essas que a gente acabou de citar, nós chamamos de preposições essenciais. Isso você já sabe, quando a gente falou em crase, tivemos que tratar disso. Agora estamos aqui novamente, porque a preposição é prato quente para um concurseiro. Ainda a respeito da preposição, eu te falei que existem palavras que normalmente são chamadas de conjunções. Nós vamos entrar na conjunção daqui um pouquinho. E que a diferença da preposição para a conjunção é que a preposição une palavras e a conjunção une verbos. Porém, conjunções, quando estão entre palavras, elas deixam de ser conjunção e viram preposição. Mas eu decorei lá as preposições e daí dizia que teoria e prática fazem a pesquisa. E me disseram que este é uma preposição. Porque teoria é uma palavra, prática é outra. Não está juntando verbos. Então, quem junta palavras é a preposição. A diferença é que este é uma preposição chamada de acidental. Pensa por acidente. Numa prova, você tem que cuidar o seguinte: se eles te disserem que dia a dia renova sua esperança, e se eles te disserem que teoria e prática fazem a pesquisa, e sublinharem o A de dia a dia e o E de teoria e prática, dizendo que as duas palavras sublinhadas representam a mesma classe gramatical, é verdade. Nesses exemplos, o A de dia a dia é preposição e o E de teoria e prática, você já sabe que entre palavras virou preposição. Agora, cuidado, que se eles afirmarem que este A de dia a dia é preposição e este E de teoria e prática também é preposição de mesma relação, observa que eles já estão definindo que ambas são preposições e ainda estão dizendo que é de mesma relação. Você já sabe que a preposição pode ser essencial, o caso de dia a dia, este A é essencial. Ante, até, após, está lá na listagem. Enquanto que teoria e prática, o E não está na sua listagem de decoreba. Porém, no momento que une palavras, deixou de ser conjunção e virou preposição por acidente. Então, se a banca te disser que ambas são preposições, é verdade. De mesma relação, daí não, porque uma é essencial e a outra é acidental. O que mais que nós precisamos saber da preposição? Olha para o mapa nesse momento e grava o que eu vou te dizer. Locução prepositiva é uma soma de palavras que começa e termina por preposição. Você está vendo ali à medida de. Quando eu te digo que ele cresce à medida de seu trabalho. Ele cresce à medida de seu trabalho. Você está vendo que a medida de tem verbo antes, mas não tem depois. Ora, a medida de é uma soma de palavras que estabelece a ponte. Locução é uma soma de palavras. Começou e terminou por preposição, você chama isso de locução prepositiva. Lá no exemplo diz assim: cresce à medida do seu esforço. Se eles sublinharem a medida do, você já sabe que isso é uma locução prepositiva. Se eles afirmarem que nessa locução a medida do existem duas preposições essenciais, é verdade, porque no A craseado existe uma preposição que é o A, que é essencial. E lá na contração de de mais o, existe uma preposição de, que é essencial. Então, na locução, que é a medida do, também temos duas preposições essenciais da língua portuguesa. Mais uma curiosidade que pode ser pedida a respeito da preposição é saber a questão da crase. Você já sabe, nós tivemos mapas mentais de crase obrigatória, proibida, facultativa. Só vou aguçar a tua memória, que a medida do tem crase, porque é uma locução prepositiva. Ora, eu te disse que locução prepositiva começa por preposição,
termina por preposição. Então, naquele a craseado tem preposição. E a palavra medida é um substantivo feminino, então tem um artigo. Por isso, a medida do tem crase. Se eu tivesse substituído a medida do por a proporção de, seria mantida a locução de mesma relação? Sim, locução prepositiva. Seria mantida correta? E se eu escrevesse a proporção de com crase, sim, seria mantida correta, porque a medida e a proporção têm crase, porque ambas são femininas. Mas se mandasse você substituir a medida do por a fim de, seria mantida na substituição a relação quanto à locução? Sim, continuaria sendo locução prepositiva, porque a medida do é uma locução prepositiva e a fim de também é. Porém, se tivesse craseado a fim de e afirmasse que seria mantida correta, não, porque embora a fim de seja uma locução prepositiva, ela não tem crase, porque a palavra fim é masculina, e na frente de masculino não se craseia. Pronto, te dei várias dicas de concurso do que pode ser pedido a respeito de preposição, essa classe tão importante, onde nós dependemos dela para entender o que é um objeto indireto, para entendermos regência verbal, regência nominal, porque a regência se faz com a presença de preposição, estão lembrados? E agora também para saber indistintamente a diferença de preposição e locução prepositiva. Ainda ela se mete com a crase. Então, você está vendo quanta costura gramatical tem somente nessa pequena classe gramatical que é tão grande no seu conhecimento. Vamos para a terceira classe, chamada de conjunção. Já estabeleci a ponte com a preposição. Cuidado, conjunção também une, só que a conjunção une verbos. E aqui, meus queridos, para quem conhece a professora Bia, sabe que o primeiro mandamento que ela diz do concurseiro é memorizar os nexos coordenativos e subordinativos. É uma grande dica, é um grande passo, talvez o passo decisivo, porque na sua decoreba, a maioria das bancas se apoia para fazer o pedido do que é a determinada palavra. Por isso, vamos lembrar dos nexos. Tem uma folhinha de nexos que no final a gente vai fotografar para que você tenha os nexos coordenativos e subordinativos na sua mente. Então lembra quais são as conjunções coordenativas, aditivas e nem, adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e não obstante. Alternativas, ou, ora, quer, já. Conclusivas, logo, então, assim, portanto, por conseguinte, por isso. Você lembra que a gente colocou já este mapinha lá quando a gente estudou as orações coordenadas. Somente no final, quando eu der a mensagem final, eu faço a mensagem novamente com este mapa. Porque eu digo, fundamentalmente, a língua portuguesa necessita das conjunções, necessita das locuções. Então, quando eu te der lá no bloco 50, a minha última mensagem, nós vamos fazer, não digo um mapa 51, porque o 51 é a minha despedida, então não vou nem numerar, eu vou fazer o the end e nesse final eu vou novamente mostrar esse mapinha que deve ser o teu começo de estudo e no final de toda essa trajetória estar bem no seu cérebro, porque conjunção coordenativa divide-se nessas 5. Nas subordinativas, você lembra? Quando eu te dei as orações subordinadas adverbiais, eu dividi em 9, causal, comparativa, conformativa, condicional, concessiva, consecutiva, proporcional, temporal e final. E daí eu pedi, memoriza as causais, porquê, sempre juntos, sem acento, lembra do mapa dos porquês? Pois, que, lembra do mapa do vocábulo que? O que pode ser uma conjunção coordenativa explicativa,
quando substituído por pois, como pode ser uma conjunção subordinativa causal, também substituída por pois, você tem que consultar o verbo antecessor. Se você não lembra, levanta aí da sua poltrona e vai lá, dá uma olhadinha naquele mapa bonito do vocábulo que, e tem isso que eu acabei de falar. Ainda no causal, você tem o já que, visto que e posto que. No condicional você tem se, caso, salvo, desde que. No comparativo você tem como, tal qual, assim como. No conformativo você tem conforme, segundo, consoante. No concessivo você tem embora, conquanto, ainda que, apesar de que, mesmo que. No consecutivo você tem o que, de novo, vocábulo que, levanta da poltrona, vai consultar, que antecedido de tão tal, tamanho tanto, é uma conjunção subordinativa consecutiva. Nós temos os nexos proporcionais, à proporção que, à medida que, nós falamos ainda há pouco em a medida de, a proporção de é locução prepositiva. Agora eu estou te dizendo à medida que, a proporção que, agora deixa de ser locução prepositiva e vira locução conjuntiva, porque terminou pelo vocábulo que neste caso é proporcional. Quanto mais e tanto mais, ainda são proporcionais. Temporais, quando, mal com L, mal, no momento que, na hora que, no minuto que, no segundo que, no tempo que. E final, para que, a fim de que. Ora, com essa retrospectiva, uma palavra você chama de conjunção. Duas ou mais, à medida que, a proporção que, quando eu te digo para que, já que, a fim de que, você está vendo que são locuções conjuntivas. É a diferença da prepositiva, que termina por preposição. Na conjuntiva, você tem este que desempenha dentro da soma uma ideia. E no caso de a medida que, a proporção que, você tem de ideia de proporcionalidade. Para que, você está vendo que para é preposição, que, neste caso, desempenha o papel de fim, de finalidade. Por isso, cresce à medida que se esforça. Se eles sublinharem a medida que, e no exemplo de cima sublinharem a medida do, dizendo que ambas são locuções, está corretíssimo. Soma de palavra. Mas se te disserem que ambas são locuções de mesma relação, você já sabe que não. Uma é locução prepositiva, a medida do, e a outra medida que é locução conjuntiva. Ambas são craseadas porque começou com preposição, são locuções, começa com preposição, a palavra centro é feminina, você craseou. Agora, se eu tivesse substituído a medida que por a fim de que, ó, a fim de que, tudo separado, porque o afim junto, você lembra lá nas homônimas e parônimas, afim junto significa afinidade, então não tem nada a ver com a fim de que separado. A fim de que é uma locução de mesma relação que a medida que, porém, se crasearem a fim de que, não mantém a correção, porque a medida que tem crase porque é feminina, a fim de que não tem crase porque é masculina. Pronto, uma baita relação entre preposição e conjunção. Vamos para a quarta classe morfológica, chamada de substantivo. A palavra mais importante do discurso. Sem ela você não acha artigo, adjetivo, você precisa do substantivo que é o ser para que o verbo também aconteça. Então, o substantivo é a classe de palavras morfologicamente mais importante do discurso. Por isso, falando um pouquinho do substantivo, o substantivo se classifica em comum ou próprio. Substantivo comum, quando eu te digo garoto. Substantivo próprio, quando eu dou nome ao garoto, eu digo João. É a diferença. Substantivo simples e composto, quando eu te digo pé, moleque, os substantivos são simples. Quando eu te digo pé de moleque, eu tenho dois substantivos aí, então eu tenho composto.
quando o substantivo ele pode ser primitivo ou derivado. Escada, escadaria, escada dá origem a outro, escadaria advém de escada, é primitivo. Mas o que mais te cobram em concurso público é o concreto e o abstrato. Você está lembrado quando eu te dei adjunta de nominal, quando eu te dei complemento nominal, que eu falei em substantivo abstrato e substantivo concreto. Você lembra da regência nominal, lembra? Que eu te disse, olha, só existe regência nominal quando você tiver preposição ligada a um substantivo abstrato, ligada a um advérbio ou um adjetivo. Isso você lembra. Se não lembra, levanta daí, vai lá, confere, dá mais uma olhada e volta a me ouvir agora. Porque no substantivo concreto e abstrato, ele tem relações com a regência, ele tem relação, estabelece relação com os termos da oração, por isso concreto é o que dá a vida a outro, e o abstrato é o que advém do concreto. Eu costumo dizer que o abstrato tem relação com o sentimento. Então, quando eu te digo saudade, quando eu te digo amizade, eu tenho substantivos abstratos. Quando eu te digo cadeira, casa, parede, amigo, eu tenho substantivos concretos. Ainda a respeito do substantivo que pode cair na sua prova, vai aí puxando outro chimarrão e me ouvindo, eles podem te dar a flexão do substantivo. Essa aí você tem que cuidar, porque a flexão significa mudança, e o substantivo pode se dividir em flexão de gênero, número e grau. O número é fácil, porque é singular ou plural. O grau também. Se eu te digo cão, você tem um substantivo normal. Se eu te digo canzarrão, você tem um substantivo no aumentativo. Se eu te digo cãozinho, você tem um substantivo no diminutivo. Mas o que as bancas gostam é da flexão de gênero. E o gênero do substantivo pode ser masculino, feminino. Masculino, homem. Feminino, mulher. Pode ser epiceno. Epiceno é para bichos. Quando você coloca, por exemplo, cobra, você não sabe a relação de masculino e feminino dela, você coloca a expressão macho e fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Mas o que eles gostam mesmo é desses dois últimos, que é substantivo comum de dois gêneros e sobrecomum. Qual é a diferença? Eles são parecidos, mas têm diferença. Tanto comum de dois gêneros quanto sobrecomum, o substantivo vale tanto para o masculino quanto para o feminino. Vou te dar um exemplo. Quando eu uso a palavra artista, eu posso me referir a um homem ou uma mulher. Quando eu uso a palavra criança, eu posso me referir a um menino ou uma menina. Mas por que eles são diferentes na sua flexão de gênero, classificação? Porque na palavra artista, eu posso colocar o artigo o artista, a artista. Então, nesse caso, ele é comum de dois gêneros, quando puder mudar o artigo o para a. Agora, criança, eu não tenho como te dizer o criança. Só posso te dizer a criança. E nem por isso tu vais dizer que esse substantivo é só feminino, porque ele vale também para o masculino. Então, quando o substantivo equivale aos dois gêneros, e você puder trocar o artigo, o dentista, a dentista, o pianista, a pianista, o artista, a artista, ele é comum de dois gêneros. Agora, quando você diz a criança, raça, quando eu digo raça, eu me refiro à raça humana, de homens, mulheres, crianças, e nem por isso é feminina. Por isso, raça, criança, eu estou me referindo a um substantivo sobrecomum. Quando não dá para variar o artigo, o substantivo, quanto à sua flexão de gênero, é chamado de sobrecomum. Cuidado, minha gente, tem bancas que adoram isso aí. Então, tem bancas que estão aí nessa exigência. Já vi muitas provas te pedindo exatamente o sobrecomum e o comum de dois gêneros. Então, fica bem atento. Ainda o substantivo, minha gente, tem locução. Locução. Cuida agora. Olha o exemplo que eu estou te dando. A união do homem faz a força. Se eu te disser, a união do homem faz a força, e eu fizer sublinhar a união do homem, eu estou sublinhando tudo isso. Ah, mas isso aí é sujeito. Não, mas eles estão te pedindo morfologicamente, filho.
Dentro desse sublinhado, a união do homem tem outras classes. Por exemplo, o a é artigo, você já sabe. União, você já sabe que é substantivo. Se eu te pedir só o que é aquele de junto com o, é uma preposição essencial. Se te pedir só o daquele do, que não é combinação, é contração, você lembra dessas duas palavras que eu estou toda hora calcando que elas são perigosas para o concurseiro? Somente aquele o é artigo. Somente aquele homem é substantivo. Mas eles sublinharam a união do homem. Você está vendo que dentro desse sublinhado é uma locução. Morfologicamente é uma locução. E que dentro dela você tem união e tem homem, tem dois substantivos. Locução são dois ou mais. Então, quando numa expressão sublinhada você tiver dois ou mais substantivos, com certeza ali dentro você tem uma locução substantiva. É assim que você enxerga. Daqui um pouquinho eu vou falar no adjetivo e vou voltar para este exemplo, você vai ver por quê. Pronto, te dei dicas espetaculares, essenciais, fundamentais para um concurseiro quando estuda substantivo. Essa é a relação auditiva que você deve ter. Vamos para a quinta classe morfológica, chamada de adjetivo. O adjetivo, ele qualifica. Eu tenho medo da palavra qualifica, porque qualifica parece que é só coisas boas, qualidade. Daí quando eu te digo homem bandido, esse bandido qualifica o homem e não é uma palavra boa. Então eu prefiro te dizer que o adjetivo é o referencial do ser, do substantivo. Ele faz uma referência àquele substantivo. Ele está junto do ser. Onde é que eu encontro um adjetivo? Você deve estar se perguntando. Só tem dois lugares para você achar um adjetivo. Junto do substantivo, quando eu te digo o candidato persistente. Persistente é o referencial do candidato. Adjetivo. Estava ativo. Você está vendo que ativo está depois do verbo de ligação. Lembra do mapa dos verbos de ligação? Lembra? Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar, mas que só serão verbos de ligação se a palavra que está junto dele fizer referência ao que vem antes. Morfologicamente é o substantivo, sintaticamente é o sujeito. E quando eu te digo que o candidato persistente está ativo, você está vendo que ativo se refere ao candidato. Eu te dei esse exemplo? Memoriza, para que você saiba localizar o adjetivo. Ele está sempre junto do substantivo ou depois de um verbo de ligação, quando a esse substantivo que vem antes fizer referência. Muito bem, o que mais que você precisa saber do adjetivo? Agora, se você está cansado, respira bem fundo, porque eu vou falar várias coisas que caem em prova, que caem em concurso a respeito do adjetivo. Em primeiro lugar, saber reconhecer. Em segundo lugar, saber que o adjetivo também tem classificação, assim como o substantivo. Ele pode ser simples ou composto, primitivo ou derivado. Então, quando eu te digo brasileiro, ele é brasileiro. Você está vendo depois de um verbo de ligação, está fazendo referência a ele, é um adjetivo. Vem de Brasil, então derivado e primitivo. Quando eu te digo simples ou composto, quando eu te digo que ele é brasileiro e americano, você está vendo que eu estou te dando dois adjetivos, então eu tenho um adjetivo composto. Mas você tem que saber também, e o que é mais pedido é a flexão do adjetivo. E o adjetivo ele muda em gênero, número e grau. No número e no gênero, que é masculino e feminino, e que no número é singular ou plural, lá na concordância nominal a gente falou bem a respeito disso. Quando eu falei em concordância nominal, eu disse que o artigo, o adjetivo, o pronome, eles concordam em gênero e número com o substantivo. Então, a flexão se dá relacionado ao ser, ao substantivo, que é a palavra mais importante do discurso. Mas o que eles gostam muito, meus amigos, e agora eu vou falar pausadamente, e você pausadamente vai me ouvindo, é na flexão de grau. Lá no substantivo, eles gostam muito na flexão de gênero.
Masculino, feminino, epiceno, comum de dois e sobrecomum. Aqui no adjetivo, as bancas calcam mais na flexão do grau do adjetivo. Então, vamos pegar um exemplo. Quando eu te digo que Felipe é inteligente, você está vendo que inteligente é um adjetivo, tá? Depois do verbo de ligação, se refere ao Felipe. Inteligente está no grau normal. Mas se eu te disser que Felipe é mais inteligente do que o Jonathan, eu estou fazendo uma comparação do Felipe com o Jonathan, num grau comparativo de superioridade, mais inteligente do que. Mas eu também poderia dizer que Felipe é tão inteligente quanto Jonathan. E agora eu estou aproximando num grau comparativo de igualdade, tão inteligente quanto. O meio aí é o adjetivo. As palavras que estão ao redor representam as palavras do grau. Mas eu posso dizer que Felipe é menos inteligente do que Jonathan. E agora eu estou fazendo uma comparação no grau inferior. Menos inteligente do que. Pronto, memoriza esses exemplos que eu estou te dando. Mas agora vem um perigo. O adjetivo ele pode estar dividido no grau superlativo. Superlativo. Superlativo significa demais. E o superlativo ele se divide em superlativo de sintético e analítico, mas antes de sintético e analítico, o teu superlativo ele é absoluto. Superlativo absoluto e superlativo relativo. Absoluto, lembra no absolutismo do rei? Só um. Aqui eu não junto ninguém, nem grupo, ninguém. O Felipe vai ser o único. Quando eu te digo que o Felipe é inteligentíssimo, essa terminação íssimo fez com que eu tenha aqui um grau superlativo, absoluto, é só o Felipe, sintético. Esse íssimo entrou no adjetivo inteligente. E essa terminação íssimo formou o grau superlativo, absoluto, sintético. Mas eu poderia dizer que Felipe é demasiadamente inteligente. De novo, Felipe é demasiadamente inteligente. Você pode ver que não tem o íssimo, mas continua sendo só o Felipe. Então ele é absoluto. E ele é superlativo, porque eu estou dando um grau de superioridade. Então ele é superlativo, absoluto, analítico, quando você coloca um advérbio na frente do adjetivo. Demasiadamente inteligente, muito inteligente, poderia ser pouco inteligente. Qualquer advérbio na frente do adjetivo faz com que eu tenha um grau superlativo, absoluto, analítico, porque se terminar em íssimo, ele é sintético. Finalmente, eu tenho o grau superlativo, relativo. Agora não é absoluto, é relativo. Lembra a diferença absoluta? É só o Felipe. Agora ele é relativo. O Felipe, num grupo, vai ser superior ou inferior. Por isso, superlativo, relativo, de superioridade, é quando eu digo que o Felipe é o mais inteligente da turma. Você pode ver que no absoluto não tinha o da turma, não tinha outra pessoa, era somente Felipe. Agora aqui, e não pode ser confundido com comparativo, porque lá no comparativo eu comparei o Felipe com o Jonathan. Agora aqui eu estou dizendo que o Felipe é o mais de todo mundo. Eu não precisaria dizer de todo mundo, porque o mais já está me dizendo que é de um grupo, de muita gente. Como também eu poderia dizer que o Felipe é o menos inteligente da classe. E daí eu teria o superlativo relativo de inferioridade. Isso eu acho que é mais uma decoreba, é uma compreensão e uma decoreba da diferença de cada um. Memoriza, porque tem bancas que apreciam demais tudo isso. Então vamos respeitá-las, certo? E isso aí é pura gramática. O que você precisa saber ainda do adjetivo? Que o adjetivo tem locução. Olha para o mapa agora, substantivo mais de hoje. Olha lá o meu exemplo. O homem de hoje é mais estressado. Eles sublinharam de hoje. E querem saber o que é de hoje. Você está vendo que de hoje se refere ao homem. Toda palavra ou soma de palavras que o substantivo fizer referência é adjetivo. Mas como são duas palavras, a gente chama de locução adjetiva. Por isso, de hoje é a locução adjetiva do substantivo homem. Vamos voltar para o exemplo acima que eu disse que nós voltaríamos para aquele exemplo, a união do homem faz a força?
Vamos lá? Eles estão me sublinharam a união do homem. E eu te disse que tudo isso é uma locução substantiva. Porque é uma soma de palavras com 2 substantivos, locução substantiva. Eles só sublinharam o que era aquele a. Daí você responde artigo. Não, o sublinhado estava só abaixo de união. Você responde substantivo. O sublinhado estava abaixo do D naquela contração de D mais O. Só o D tem o risquinho. Você marca X em preposição. Mas o risquinho estava só abaixo do O. Você marca X é artigo. Mas se o risquinho estiver abaixo do do, você tem que marcar X onde diga. Contração da preposição D mais o artigo O. Porque eles também vão te dizer combinação da preposição D mais o artigo O. Lembra que combinar é só juntar e não tirar nada. Então a resposta é contração. Se o risquinho estiver só abaixo de homem, você marca substantivo. Mas se o risquinho estiver do homem, você marca locução adjetiva. Entendeu aí tudo da poltrona? É onde está o risquinho é que você vai respondendo. E se o risquinho estiver só abaixo de faz, você marca verbo. Abaixo daquele a, você marca artigo. Abaixo de força, você marca substantivo. Nós estamos falando morfologicamente. O nome da palavra, quando solteiro, quando saiu da barriga da mãe, foi para uma pia batismal e recebeu um daqueles 10 nomezinhos. A minha preocupação em fazer com que você visualize é ver que se o risquinho estiver abaixo de a união do homem, você marca locução substantiva. Mas se o risquinho estiver só abaixo do homem, toda a soma de palavras que começa com preposição, se há um substantivo faz referência à locução adjetiva. Eles também podem te dizer assim, ó, CESP usa muito isso, a união do homem. Se do homem fosse substituído por humana, a união humana, seria mantida a relação morfológica? Sim, morfológica são 10 classes de palavras. Do homem está representando o adjetivo, humana é o adjetivo. Agora, se te disserem que humano e do homem representa a classe gramatical adjetivo, e que apresentam a mesma relação quanto à coesão, quanto à regra, você já sabe que não. Humana é adjetivo, do homem é locução adjetiva. Pronto? Te dei um histórico bem grande a respeito de adjetivo. Cheguei até a secar minha garganta aqui. Estou te dando uma pausa para você respirar, para você observar as 5 classes que eu já falei, artigo, preposição, conjunção, substantivo e adjetivo. E agora que você respirou, vamos para as 5 classes restantes. Verbo. O que você precisa saber isoladamente do verbo? Porque o verbo, minha gente, é o coração da língua portuguesa. Já te disse tudo. Tenta tirar teu coração para ver o que acontece. Por isso, o verbo é o coração da língua. Ele está metido na parte morfológica, na parte sintática interna e externa. Ele está determinando coerência, sentido, lá nas homônimas, parônimas. E quando eu te digo que ele é um indivíduo são, e eles são felizes, o verbo está metido, para ver que são e são homônimas perfeitas, porque um é verbo e um é adjetivo. Bom, enfim, eu fiz essa viagem, porque agora é hora de você fazer essa viagem. Você já teve todas as informações anteriores, estamos chegando ao final. Então, o verbo é o coração da língua portuguesa. Mas, isoladamente, como é que você reconhece o verbo? Que o verbo é a palavra, morfologicamente, que determina ação, estado ou fenômeno do ser. Quais são os verbos que caracterizam o estado do ser? Os de ligação, ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. O Felipe está ativo. Você está vendo que esse está determina o estado do Felipe. Então, no momento que eu tenho os verbos de ligação, em que alternativa existia um verbo que determina o estado do ser? Os de ligação.
Os que caracterizam fenômenos da natureza, você já sabe, só tem que cuidar que não seja um verbo literário. Tipo, choveram informações. Aqui não é verbo fenômeno da natureza, é um verbo de ação. Não é estado, não é fenômeno, então é ação. Mas se eu te disser que choveu muito ontem, agora é o fenômeno. Então, nessa frase, ele é um verbo que caracteriza fenômeno da natureza. Ora, não é estado, não é fenômeno, todos os demais verbos caracterizam ação do ser. O que mais que você precisa saber do verbo? Que os verbos, eles têm conjugações. As conjugações são 3, primeira, segunda e terceira. Eu já falei nisso. Mas agora é hora de a gente compilar tudo isso. A primeira conjugação termina em ar. A terceira conjugação termina em ir. Mas a segunda, queridos, termina em er e or. Porque a língua portuguesa não tem 4 conjugações, ela tem 3. Mas nós temos 4 terminações, ar, er, ir e or. Por que os terminados em or, por exemplo, por, ele está junto com vender, que termina em er? Porque no latim, 80% da nossa língua vem do latim, a terminação deles é em er. Por exemplo, por, no latim é poer. Ora, por essa razão, os terminados em er e or pertencem à segunda conjugação. Então, na ordem, ar, primeira conjugação, er e or, segunda conjugação, e ir, terceira conjugação. Ora, ainda a gente tem que saber as formas nominais do verbo. E as formas nominais do verbo são 3, de infinitivos, terminados em ar, er, ir ou or. Os terminados em ando, endo, indo, que são gerúndio, e os terminados em ado, ido, que a gente chama de particípio. Então, amado, particípio, amando, gerúndio, amar, infinitivo. Chamamos a isso de formas nominais do verbo, que no último mapa nós vamos tratar das orações reduzidas, e ali a gente novamente vai tratar dos verbos nas suas formas nominais. Bom, o que mais que eu preciso do verbo, assim, isoladamente, que me interesse guardar numa caixinha para um concurso público? Que você deve cuidar quando eles dizem isso aqui, ó. Ele lutou, nós lutamos muito. Nós lutamos muito. Eles sublinham lutamos. Devemos lutar muito. E eles sublinham devemos lutar. E eles dizem que ambos estão inseridos na mesma classe gramatical, é verdade, na classe do verbo. Mas se te disserem que devemos lutar, e lutamos pela regra, pela coesão, pela relação, representam a mesma relação, são da mesma classe gramatical, mas têm a mesma relação quanto à regra? Não, porque lutamos é verbo e devemos lutar é locução verbal. Quando você tiver 2 verbos juntinhos, 2 ou mais juntinhos, formando uma ideia, a gente chama de locução verbal. Por isso, o homem deve lutar sempre. Se sublinharem apenas o deve, você vai responder verbo. Se sublinhar apenas lutar, você vai sublinhar verbo, na forma nominal de infinitivo, terminado em ar. Agora, se sublinhar deve lutar, não é verbo. Deve lutar é uma locução verbal. Vamos para o advérbio. Não vou me deter muito, porque advérbio, a gente já tratou de um mapa lá no começo, quando fizemos a relação do advérbio com o termo da oração adjunta adverbial. Lá na pontuação eu disse que o adjunto adverbial deslocado tem vírgula. Então, a gente já falou muito nesse senhor. Primeiro, vamos só lembrar como é que eu reconheço um advérbio. Advérbio é uma classe gramatical que modifica o sentido de um verbo. Ele chegou repentinamente. Ora, tudo que termina em mente é advérbio, a gente já deu essa dica. E mudou o sentido do verbo. Ele chegou é uma coisa, agora chegou repentinamente, mudou o sentido do verbo. Se eu te disser que ele chegou muito repentinamente, esse muito mudou repentinamente. E esse muito é advérbio de intensidade. Ele mudou ele mesmo. Então, o advérbio é uma classe gramatical que modifica um verbo. Modifica ele mesmo. Quando eu te digo que o Felipe está ativo, você entendeu que ativo é adjetivo. Mas se eu colocar um muito na frente do ativo, o Felipe está muito ativo,
mudou o sentido do ativo, que é o adjetivo. Resumindo, advérbio é uma classe gramatical que modifica um verbo, modifica ele mesmo, modifica um adjetivo. Eu costumo dizer 98% modifica um verbo, por isso advérbio, vérbio, advérbio. Por isso o nome de casado é adjunto, adverbial junto do verbo. Mas 1% ele modifica ele mesmo, muito repentinamente. 1% ele modifica um adjetivo, muito ativo. Isso você tem que saber, isso cai em prova, minha gente. O que mais que eu tenho que saber do advérbio? Que é uma classe gramatical que dá uma ideia de tempo, modo, lugar, dúvida, negação, afirmação ou intensidade. O que mais que eu tenho que saber dele, que a gente está resgatando lá, mapas anteriores? Que advérbio é junto do verbo. Por isso, quando ele casa com o verbo. Adjunto, junto, adverbial, verbial do verbo. Por isso, lá é a sua casa. Mas você já me ouviu lá na vírgula, num mapa que eu falei da vírgula, que quando ele sai do junto do verbo para frente do verbo, ele vem virgulado, porque ele está deslocado. Então, quando eu te digo que o Felipe saiu repentinamente, e eu colocar o repentinamente lá no início do período, ele deslocou-se do verbo, repentinamente, vírgula, o Felipe saiu. Se eu colocar entre o sujeito e o verbo, ele está antes do verbo. Ó. O Felipe repentinamente saiu. Vai ficar entre vírgulas, porque ele está deslocado. Ele veio para frente do verbo, não é o seu lugar ali. O seu lugar na frase certinha é estar junto de quem ele está modificando o sentido. Mas se ele estiver deslocado, ele vem virgulado. Olha quanta costura eu fiz. E eu não preciso te dizer que nessa minha conversa, senta quietinho, vai ouvir esse mapa do 46 várias vezes, e me ouça. Eu sei que a minha voz não é encantadora, mas ela vai te encantar no dia da prova, porque você vai me enxergar sussurrando ao teu ouvido, porque o que eu estou falando aqui é o que cai na sua prova. Certeza, 50 anos de estrada me dá razão de te dizer isso que eu estou falando desse mapa, você tem obrigação de guardar no seu cérebro. Ora, mas o advérbio também tem locução, isso você tem que guardar. Vou pegar o exemplo que eu te dei antes de chegar no exemplo do mapa. O Felipe saiu repentinamente. Se te disserem que repentinamente é um advérbio, sim. Já te dei até uma dica, tudo que termina em mente é advérbio, independente de qualquer coisa. Se eu substituísse repentinamente por de repente, mudou o sentido? Não. Mudou a alteração da classe que ele modificou aqui? Não. Saiu repentinamente, saiu de repente, está modificando um verbo. Mas se eu te disser que, pela regra, repentinamente e de repente tem a mesma classificação, você sabe que não. Repentinamente é uma palavra, se chama de advérbio. De repente, tem gente ainda que escreve de repente com 2 R's. Cuidado, escreve junto, é separado. De repente, é uma locução adverbial. Então, para fins de esclarecimento de regra, não é a mesma coisa. Agora, o sentido mantém-se, a classe gramatical que eles representam é a mesma, advérbio. Se deslocado do verbo para frente, ele vem com vírgula, tudo igual. A única diferença é que uma palavra a gente chama de advérbio, quando ela modifica esses 3 elementos que eu já te falei, e 2 ou mais, de repente, quando eu te digo que ele chegou assustadoramente, com susto, é o modo como ele chegou. Deu outro sentido, mas está modificando o verbo. Se modificou o verbo, uma palavra é advérbio, 2 ou mais é locução adverbial. Vamos ver o exemplo que se deu ali. Vou mudar de hoje em diante o meu modo de vida. Vou mudar de hoje em diante o meu modo de vida. Eu vou mudar, vocês entenderam? De hoje em diante. Eu estou alterando uma coisa, eu vou mudar. Agora eu vou mudar de hoje em diante, eu estou te dando tempo. Correto? Mas e o de vida lá não é locução adverbial? Não, o de vida está se referindo a modo. E modo é um substantivo. E a locução que muda um substantivo é uma locução adjetiva. Mas a locução que começa com preposição, está vendo ali, ó, de hoje em diante, que muda um verbo, ou muda ele mesmo, em diante ali mudou hoje, né, que é um advérbio. Ou muda um adjetivo, é chamado de locução adverbial. Por isso, de hoje em diante, você tem uma locução adverbial. De vida, você tem uma locução adjetiva.
sempre atento àquilo que eles sublinham. Por isso, minha gente, advérbio, eu te dei um histórico fenomenal para a tua prova. Vamos ao pronome. Pronome, minha gente, o que nós precisamos saber? Porque pronome a gente já tratou muito dele, do relativo. Lembra? Quando eu te dei um A, que ele pode ser oblíquo, átono, que ele pode ser demonstrativo. Bom, então vamos só juntar as informações do pronome. Pronome é a classe de palavras que substitui o nome. Pronome está no lugar do nome. Se eu te disser que Felipe é inteligente, Felipe é o nome. Eu quero substituir o nome pelo pronome. Eu digo, ele é inteligente. Isso é pronome, a classe de palavras que substitui o nome. O que mais que você precisa saber do pronome? Vamos fazer uma conversinha do que pode cair em prova. A classificação do pronome, que pode ser pessoal do caso reto, oblíquo e tratamento. Os do caso reto conjugam o verbo eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a e lhe, nos, conosco, vos, convosco, os, as e lhes. Mas eu tenho os pronomes pessoais de tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Cuidado com o você, que todo mundo diz que você é pronome do caso reto, eu, tu, ele, ela, você. Não. Você é pronome de tratamento. Quando você está conversando com alguém e você não é íntimo desse alguém, a gente trata por você. Daí, quando a gente se torna mais íntimos, tratamos por tu. Então, você aqui, que se refere a ele, num caso de tratamento mais distanciado, ainda não tem intimidade, é um pronome de tratamento. Nós temos os pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus e suas. Nós temos os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, esta, essa, aquela, isto, isso, aquilo. Mas você lembra que um o, a, os, as, na frente de um que, de, do e da, também é pronome demonstrativo. Cuida disso, te dei uma dica. Eles gostam muito de dizer o que sei, eu sei. Eles perguntam o que é este o. Ora, aquilo que sei, eu sei. Este o na frente de um que é um pronome demonstrativo nessa frase. Porque se eu te disser que eu o amo, nessa outra frase ele é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Os pronomes podem ser interrogativos, aqueles que introduzem uma pergunta. Lá no final você vai ter um ponto de interrogação. Lembra do porquê? Por que estamos estudando? Tem um ponto de interrogação. Esse teu porquê é separado sem acento. Se você não lembra, levanta da poltrona, vai ver o segundo mapa mental dos porquês, você vai lembrar. Ele é separado sem acento, porque ele é um pronome. Se tem um ponto de interrogação no final da frase, pronome interrogativo. O teu pronome pode ser indefinido, uma, pode ser alguém, ninguém, tudo, nada, depende da frase, todos aqueles não, aquele é pronome demonstrativo. Mas cada e qual, lembra disso? Pronome indefinido cada. Cada um, cada qual. Você está vendo que eu tenho aí dois pronomes. Então, no momento que eu tenho dois pronomes, eu chamo de locução pronominal. Locução pronominal. Quando você tem dois pronomes indefinidos juntinhos, cada um, cada qual no seu galho. Cada qual no seu quadrado. Então, se eles sublinharem lá na frase cada e te perguntarem o que é morfologicamente, pronome indefinido. Qual? Bom, qual pode ser pronome relativo, lembra? O qual, a qual, os quais, as quais. Mas aí, nesse contexto, ele é um pronome indefinido. Agora, se o riscado estiver abaixo de cada qual, você vai marcar X e vai dizer que ele é uma locução pronominal. Porque dois pronomes indefinidos, locução pronominal. Cada um. Um pode ser um artigo indefinido. Cada é um pronome indefinido, mas este um com cada forma uma locução pronominal, porque são dois pronomes indefinidos. Bonito. Do pronome a gente já falou muita coisa, mas ele isoladamente, assim, dentro das classes gramaticais, você tem que guardar exatamente essa informação. Deixa eu ainda fazer uma referência que um pronome ele pode ser ao mesmo tempo adjetivo e substantivo. Ah, meu Deus. E agora? Quando você tiver um pronome desses que eu te falei, ao lado de um substantivo, ele é um pronome adjetivo.
Vou te dar um exemplo. Minha casa é distante. Você sabe que minha é um pronome possessivo, mas ele está junto do substantivo casa. Ele está fazendo referência ao ser. E tudo que ao ser fizer referência é adjetivo. Então, no exemplo, minha casa é distante, este minha é um pronome adjetivo. Quando eu te digo eu sou feliz, eu é um pronome do caso reto, pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você está vendo que ele não está junto de substantivo, porque ele está representando o ser, ele está no lugar do ser, ele está no lugar do nome, por isso o nome dele é pronome. Então, não fazendo referência a um substantivo, mas substituindo-o, ele é chamado de pronome substantivo. Pronto, é a melhor forma de você memorizar. Eu vou dar só um outro exemplo. Quando eu te digo que aquele exemplo eu decorei. Aquele exemplo eu decorei. Nesta frase tem dois pronomes? Tem aquele e eu. Ambos são pronomes substantivos? Não. Aquele exemplo, aquele está ao lado de exemplo, é um pronome adjetivo. Eu é um pronome do caso reto, é um pronome substantivo. Ambos são pronomes, mas um é um pronome adjetivo e o outro é um pronome substantivo. Cuida também que às vezes eles te dizem, aquele exemplo eu decorei. Na frase, Romano 1, existem dois pronomes, verdadeiro. Romano 2, existe um pronome adjetivo e um pronome substantivo. Perfeito. Existe um pronome substantivo e um pronome adjetivo. Errado, porque primeiro é o pronome adjetivo, aquele exemplo, eu decorei. E o eu é um pronome substantivo. Pronto, preciosas dicas para o seu estudo para concurso público. E agora vamos para o numeral. O próprio nome diz numeral, número, representa números. Até vou dar uma dica aqui a você que um dia fizer uma prova para concurso público que envolva a redação dissertativa, todo numeral em dissertação deve ser escrito por extenso. Lembra que a pessoa que corrige a tua redação quer corrigir também o teu português. Daí, quando você diz assim, 60% da população, você vai escrever 60, com S e 2 S's. Tem gente que não sabe escrever 60, e a banca quer saber se você sabe escrever, grafar corretamente. Isso também faz parte da sua avaliação. Então, num concurso público que envolva redação, todo número por extenso. E agora vamos entender morfologicamente numeral. Ele quantifica o ser. E o numeral ele se classifica em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Cardinal é o nome do número, 1, 2, 3. Ordinal é a ordem do número, primeiro, segundo, terceiro. Fracionário é a fração do número, 1/3 da população. Então, ordinal, cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo, o próprio nome diz a multiplicação do ser, 2 vezes a população. Pronto, isso é o que você tem que saber do numeral. Mas um numeral também pode ser assim como pronome substantivo e adjetivo. Como? Se eu te disser assim, ó, 2 alunos, 2 vigorenses subiram ao pódio hoje. 2 vigorenses. Você está vendo que 2 é um numeral cardinal, é o nome do número. Mas ele está ao lado de vigorenses, que é o substantivo. Os vigorenses. Ora, todo numeral, assim como o pronome ao lado de um substantivo, é também um adjetivo. Então, 2 vigorenses é um numeral adjetivo. Agora, quando eu te digo, eu viajarei daqui a 2 dias. Ó, 2 dias. Está junto de dias. Então, eu tenho um numeral adjetivo. Agora, se eu te disser, somente 2, eu quero. Fiz um pedido lá, somente 2 eu quero. Você está vendo que esse 2 não está junto de um substantivo. Então, esse 2 é sim um numeral cardinal, mas é um numeral substantivo. O que mais que você precisa saber do numeral? Que ele não tem locução. Então, o artigo e o numeral não tem soma de palavras que caracterize tudo isso. Ora, ali eu estou te dizendo, ó, 2 candidatos chegaram. Aquele 2 é um numeral adjetivo. Somente 2 chegaram. Está vendo que nessa frase, se eu não tiver o substantivo, somente 2, somente eles. 2. Então, esses 2 representam um numeral substantivo. E, finalmente, minha gente, interjeição. Interjeição é a classe de palavras que ou ela existe ou nós criamos para demonstrar para o outro, no processo de comunicação, o sentimento que sentimos.
Se alguém me conta, o Felipe vem e me conta uma fofoca. E eu olho para o Felipe e digo, credo, fiz espanto. Coloco um ponto de exclamação. Cruzes, estou mais espantada ainda. Um ponto de exclamação. Eu tenho 2 interjeições. Credo, cruzes existem na língua portuguesa, mas aqui, ligado a um ponto de exclamação, mostrando o meu sentimento, viraram interjeições. Agora, se eu disser, ele continua me contando alguma coisa e agora eu estou admirada. Deus! E daí eu coloquei um ponto de exclamação. Eu tenho uma interjeição. Ele continua me contando, digo, meu Deus, meu espanto ainda é maior. Eu tenho 2 palavras demonstrando o meu sentimento, eu tenho uma locução interjetiva. Então, você olhando para o mapa, se eles sublinharem somente Deus nesse exemplo, você marca X e diz que é interjeição. Se sublinharem meu Deus, você nesse exemplo sublinha que é uma locução interjetiva. Se te disserem que Deus e meu Deus representam a mesma classe gramatical, é verdade, é interjeição. Mas se te disserem que ambos representam a mesma classe gramatical e são de mesma relação quanto à sua classificação, quanto à sua coesão, você já sabe que não. Eles representam a mesma classe, que é interjeição. Mas uma palavra caracterizando a emoção, o espanto de alguém, nós chamamos de interjeição. Agora, quando eu tenho 2 ou mais, nós chamamos de locução interjetiva. Quando eu te digo oi ao te cumprimentar, eu estou usando uma interjeição. Quando eu te digo bom dia, eu estou usando uma locução interjetiva. Te mostrei aí as 10 classes de palavras num bate-papo informal. Se você cansa, de vez em quando, desliga, para, vai fazer alguma coisa e volta a me ouvir. Ou dê 5 minutos, 10 para cada pause em cada classe gramatical até firmar bem, porque classes gramaticais e suas locuções, eu fiz uma costura esplêndida aí para você, fazendo toda uma reminiscência do que já caiu em concurso público. E agora vamos só resolver uma questão de concurso. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Linda poesia de Carlos Drummond de Andrade. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas. Como o uso da mesma conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido. Eu quero como o uso dessa conjunção, ela estabelece ideias relacionadas dando um sentido. Ora, minha gente, o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mundo é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Está ali a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas. O uso da conjunção é o e. Eu decorei, e nem adições. Mas quando eu te dei o mapa das coordenativas, você lembra, minha gente, essa questão caiu no Enem passado. Você lembra que quando eu falei nas conjunções coordenativas e subordinativas, eu falei nas suas encrencas. Estão lembrados? Se não lembra, levanta da sua poltrona agora e volta para os nexos. Eu sempre te peço, primeiro mandamento, memorizar os nexos coordenativos e subordinativos. Depois de memorizados, ler as encrencas. Você tem que conhecer a família e suas histórias, as suas costuras. Por isso, lá na encrenca da aditiva, eu te falei isso. Na aditiva e adversativa. Lembra que um e pode ser adversativo. Um e pode ser oposição. Quando a segunda oração estabelece uma contrariedade, uma oposição àquilo que se fala anteriormente. E eu estou dizendo que o mundo é grande. Pois é, mas ele cabe nesta janela sobre o mar. Se ele é grande, não caberia na janela, mas ele cabe. O mar é grande, mas cabe na cama. Pô, ele é grande e cabe na cama. E no colchão de amar. O amor é grande, mas cabe no breve espaço de... É tão breve, ele é tão grande. Pois é, então, a segunda oração está se opondo à primeira. Então, este E representa um mas,
E quando a segunda oração ela dá uma contradição à primeira, ela dá uma ideia de oposição, por isso o gabarito é a letra A, América. Uma grande dica, este quadro é substancialmente importante você ouvi-lo várias centenas de vezes, até que ele fique bem gravado, porque na hora da prova você vai lembrar em tudo isso que eu falei. Obrigada.